Bem-vindos, bem-vindas. Tem certas coisas que deixam a gente chateado, triste. É algo natural do ser humano, da mente humana, do ego humano, da experiência humana, se apropriar das coisas, né? Usar o que temos disponível, interno, externo, energia, sutil, material, independente. A mente quer pegar as coisas e usar de acordo com a sua necessidade. Em geral, motivados por medo. Medo está presente em quase tudo que os seres humanos fazem. Motivado por garantias. Nós queremos garantias e que o que nós fazemos funcione, dê certo, nos dê prazer, nos dê alegria. Motivados por desejos e vontades, que são facilmente esquecidos, modificados, alterados. E quando a gente vê alguns assuntos serem tratados na internet por pessoas qualificadas, por pessoas inteligentes, e esses assuntos sendo distorcidos, trazendo uma visão equivocada, e pelo conhecimento dessas pessoas, pela abrangência que elas têm, você percebe o mal que acabam causando, promovendo, é algo realmente muito triste. Muito triste. Não vou citar nomes, porque não é meu objetivo apontar esse ou aquele, julgar, condenar, né? Mas se você assistir esse vídeo, ponderar sobre os meus argumentos, e você vai ter uma ideia, e você vai encontrar por aí livros, textos, vídeos, posts e tudo mais, você vai entender do que eu estou falando, né? Então, Kundalini, ou Kundalini, não é energia sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas totalmente diferentes. Trabalhar a energia sexual não traz nenhuma garantia que você vai ativar Kundalini. Nenhuma. Mas, infelizmente, não é o que se encontra. Não é o que se encontra. Kundalini é uma coisa humana. Independe de época, de raça, de cor, de credo. É humano. Todos os humanos possuem. Mas a Índia foi onde isso foi mais estudado, onde se desenvolveu, onde se buscou, e onde se tem muita informação, né? Onde a gente consegue muita informação. Ao longo do tempo, muitas pessoas foram para a Índia, entraram em contato com esses yogis, com esses rishis, com esses gurus, adquiriram esses conhecimentos e voltaram para o Ocidente e compartilharam, né? Ajudaram a espalhar. Em geral, de uma maneira equivocada. Em geral, de uma maneira conveniente ao pensamento ocidental, conveniente às suas próprias ideias e conceitos. Nós temos, assim, um texto muito famoso que você consegue baixar na internet, é um livro antigo, já deve estar domínio público, que é O Poder da Serpente, do Arthur de Avalon, um Sikh, né, um lord inglês lá, que teve na Índia, trabalhou em alguns cargos lá e entrou em contato, e ele traz nesse livro. O livro é levemente confuso, o livro é uma coisa ansiosa de querer trazer muito conhecimento em pouco espaço. Já tentei ler ele várias vezes e parei aqui, parei ali, porque realmente é complicado, é confuso. Mas mostra um pouco desse nosso modo ocidental de viver. Nós temos também o Avatar da Nova Era, né? O Samuel Aum Eosh, né? Autoproclamado. Ele tem também o livro sobre Kundalini, sobre Tantra Yoga e outras coisas mais.
Então ele também pega esse conhecimento, tenta usar e tenta se apoderar disso e troca nomes, e troca conceitos e troca as coisas, né? Temos também outros tantos. Eu creio que essa comunicação Ocidente e Oriente, né, foi muito fértil, nem todos vieram a público, nem todos queriam escrever e falar sobre isso. Essas informações não são guardadas com certo cuidado, não porque sejam secretas, sagradas, divinas, não, é porque a maioria das pessoas não consegue lidar com isso, não tem um amadurecimento psíquico para lidar com isso. A mente não consegue lidar com isso. Então essas coisas ficam um pouco restritas. Mas estão disponíveis aí para todos os seres humanos, né? Porque a Kundalini é humana, está presente em todos nós e traz uma série de questões que são importantes, que precisamos, né, lançar um pouco de luz, trazer um conhecimento mais harmonioso. Então eu não sou contra uma visão ocidental dessas questões, né? Por exemplo, chamar os chakras de igrejas. Usar o nome de santos porque na Índia usam deuses indianos ligados aos chakras. Acho que não tem problema, eu acho que é interessante, são problemas de cultura, né, que tornam mais fácil o entendimento. Ok. Mas é preciso que a gente preserve um mínimo de informação coerente, né? Porque senão fica realmente uma bagunça. E essa questão sexual, ela é tão incoerente, tão incongruente com Kundalini, que eu me espanto quando eu vejo alguém falar isso, né? Que Kundalini e energia sexual são a mesma coisa. Que se você estimular a energia sexual, você estimula a Kundalini. Se você usar a energia sexual adequadamente, você estimula a Kundalini, faz a Kundalini subir. Basicamente, Kundalini é consciência. É consciência. E é consciência que não está sob o controle da mente. Não está sob o controle da mente. A mente não decide quando ativa ou não ativa a Kundalini, quando usa a Kundalini para isso ou para aquilo. Tem nada a ver com a mente a Kundalini. A Kundalini transcende a mente, por ser consciência. Consciência com C maiúsculo. Não é aquela consciência de lucidez do dia a dia que a gente está conversando, que a gente está entendendo as coisas, estudando. Não, não é isso. Consciência com C maiúsculo, self com S maiúsculo, mônada, alma, espírito, como você preferir chamar. Isso está além da mente. E se está além da mente, não está sujeito ao controle, uso e abuso da mente. Muito simples. Energia sexual, por sua vez, é algo que está sob o controle da mente. É algo mais físico, mais mundano, mais básico. Então você pode estimular a sua energia sexual, você pode gastar, você pode conter, você pode... tantas coisas. E você pode usar a energia sexual, como algumas escolas filosóficas, algumas muito antigas, oferecem técnicas para você usar a sua energia sexual para você ter uma experiência mística. Para você ter uma experiência oceânica, uma experiência espiritual, pode. É interessante, você pode fazer isso. Tranquilamente, tem várias técnicas para isso. Funcionam? Bom, aí já são outros 500. Né? Teríamos que observar cada uma, a ilusão contida em cada uma delas para ver se realmente isso é verdadeiro ou não. Né? Mas aí, você usar a energia sexual para ter uma experiência mística, para ter uma experiência de expansão de consciência, para ter uma expansão da sua mente, tranquilamente, é possível. Várias técnicas para isso. Mas isso não é Kundalini. Não é. Tudo que está sob o controle da mente não é Kundalini. Não é. São energias vitais, são energias telúricas, são energias elementais, cósmicas, sei lá o que mais, que estão naturalmente à disposição da nossa mente. Quer assim, você concorde ou não, goste ou não, não importa, estão
Historicamente temos centenas de exemplos sobre isso. Então, quando você encontra pessoas letradas, estudadas, com conhecimento, dizendo que Kundalini é energia sexual, você fica estarrecido, porque é um erro grotesco. Grotesco. A Kundalini estimula a energia sexual? Pode estimular a energia sexual, pode. A Kundalini mexe com todos os pranas que nós temos no corpo, com toda a nossa energia vital. Mas ela mexe porque a consciência está trabalhando isso, para que a Kundalini atinja uma plenitude. Não para você se tornar interessante para o sexo oposto ou para o sexo que você gosta, não porque você vai desabrochar sexualmente com as suas energias e atrair todos. Não, porque você vai se tornar um garanhão. Não é por isso. São reflexos do trabalho da Kundalini. São reflexos. Porque ela vai passando chakra por chakra até subir até o coronário. Então, para cada um dos chakras, nós temos aspectos conectados com ele. E a Kundalini, nesse trabalho, traz isso à tona. Mas é a consciência fazendo isso, não é a nossa mente fazendo isso. Então, quando você pega a sua mente e você vê alguma técnica qualquer por aí, e você acha que você, usando essa técnica, você vai despertar a Kundalini, você está caindo numa ilusão imensa. Imensa. Você está perdendo tempo, energia, dinheiro, quando não causando danos à sua saúde e ao seu sistema energético. Porque tem algumas coisas que nós encontramos por aí que são terríveis, terríveis. Mas faz parte, né? Faz parte dessa imensa aventura humana, essas ilusões, distorções, perdas e avanços. Faz parte. Mas, de novo, o que me entristece é ver pessoas compartilhando coisas equivocadas. Isso me entristece muito. E a gente precisa ter, né? A gente precisa bom senso e caldo de galinha, muito bom senso e caldo de galinha, muito caldo de galinha, não fazem mal a ninguém, para se manter coerente nessa selva que você encontra por aí. Né? Porque você tem uma determinada pessoa sobre uma alta conta, e aí ela vai lá e fala uma abobrinha, aí você diz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não desperta Kundalini porque você quer, porque você procura, porque você busca qualquer coisa. Não. Você desperta porque a sua consciência, porque a sua alma coloca aquilo como possibilidade na sua jornada. Às vezes ocorre coincidências. Eu ouvi falar, achei interessante, vou fazer isso e aquilo, e realmente acontece. Às vezes ocorrem coincidências. Mas a coincidência é um fato pontual, é um fato espúrio, não é o padrão. O padrão é a sua consciência determinar isso para você. E não ao contrário, a mente querendo, desejando. Porque a mente quer estimular a Kundalini, porque ouviu falar que com a Kundalini ativa você fala diversas línguas, e você toca violão, violino, e que você faz e acontece, que você vê auras. E a mente quer vantagem, a mente quer garantias, quer diminuir o medo, vantagem competitiva perante os outros, perante o mundo. É isso que a mente quer. A mente não quer consciência. A mente se encastela em si mesma. Então, essa possibilidade não existe. A mente comandar, controlar, direcionar a Kundalini. Não. E esse é um dos grandes problemas que nós temos com relação à Kundalini. Você vai encontrar muitos relatos de problemas quando
a Kundalini se ativa e começa o seu processo de ascensão. Por quê? Porque a mente não quer isso. Os problemas surgem porque a mente, olhando para a realidade lá fora e para a realidade dentro de você, distorce tudo e olha só o que é interessante e cria bloqueios, cria camadas de energia estagnada, cria armaduras em você, que quando a Kundalini começa o processo, ela tem um trabalhão imenso para dissolver isso, para resolver isso, e aí surgem os problemas, surgem as dificuldades, surgem processos intensos e doloridos. Porque nós estragamos o nosso corpo energético, o nosso corpo físico, o nosso corpo psíquico, mental e emocional. A gente estraga porque a nossa mente ainda está se desenvolvendo. Nossa mente ainda é pequena, insignificante perante tantas coisas. Então, o que tem de dificuldade nesses processos de Kundalini é porque a mente criou isso. E aí, quando a Kundalini começa a ascensionar, ela encontra essas barreiras, esses bloqueios, inicia um trabalho de purificação, de equilíbrio, de adaptação de todo o sistema energético, que pode dar certo ou não. Pode dar certo ou não. Mas isso tudo está de acordo com o que a sua consciência quer, com o que ela planejou. Mas a mente não quer saber disso, né? A mente não quer saber disso. Fantástico. Fantástico. Gratidão.